Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Cara, hoje eu estou com duas pessoas muito importantes que fizeram muito parte da minha vida, do que sou hoje. Estou aqui com Cristina Ferraz e com Darlan Firmato. Gente, queria agradecer muito pela oportunidade de conhecer vocês, na verdade, pela experiência que a gente vai passar aqui e também por vocês gastarem um pouquinho do seu tempo aqui para falar um pouco sobre Casacor. Mas antes de deixar vocês falarem, eu vou falar um pouco da minha história, que acho que até vocês não sabem. Na verdade, eu entrei em 2014 na Rewood. O Alex, que é o meu sócio, ele me achou dentro do laboratório. Eu tinha uma empresa de dormentes de madeira laminada colada, que depois eu já tinha terminado meu mestrado e meu doutorado. E o Alex falou assim, cara, quer fazer uma consultoria lá na empresa? Eu falei, vou fazer, pra gente fabricar produtos engenhados de madeira, que era a viga de madeira laminada colada. Beleza, fui lá, e daí em 2015, que eu conheci vocês, falei assim, Calil, vamos fazer Casacor? Falei, vamos, Alex. Mas como é que... Não, a gente faz projeto, fabricação e montagem. Falei, não tem problema, a gente faz, não tem problema nenhum. E o Wood Shell, ele achou jogado uma casquinha pequenininha, tipo, devia ter 2x2. Falei assim, Calil, eu quero colocar isso aqui na Casacor. Falei, tá bom, vamos colocar. Mas eu não sabia que ele me dá 3 arquitetos para fazer projeto, fabricação e montagem. E foi lá que eu perdi pelo menos uns 10 anos da minha vida e uns 10 quilos também. Mas foi ótimo, entendeu? Porque a Casacor me ensinou muito. Sabe, até agradeço vocês, acho que a Rewood participa desde Casacor, desde antes de mim, até 2014, acho que participou até a pandemia em 2019, sabe, mas vocês, Cris e Darlan, acho que vocês sempre me instruíram muito bem, sempre me deram grandes oportunidades, cara, e agradeço isso, porque hoje eu sou e entendo em termos de prazo, de como trabalhar, como tocar uma obra, acho que foi muito que Casacor me ensinou. Obrigado mesmo. 2 meses, quer dizer, uma quantidade, um tempo mínimo, né, de montagem. Exatamente, com tempo cravado em obra, então é assim, são coisas que a gente tem que tomar decisões e a gente tem que ensinar. Eu sempre falo que Casacor pra mim é o estágio, né? Se você joga um cara lá dentro e ele faz projeto de fabricação e montagem e consegue entregar na obra certinho, sem qualquer tipo, cara, já foi o estágio do cara ali, dali ele vai conseguir entender muito mais de obra. Tenha certeza que o aprendizado foi mútuo, porque também era o meu primeiro ano na Casacor. Verdade. Então a gente sofreu junto e conquistamos o sucesso junto também do que foi feito naquele ano. Foi emblemático. Cara, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Que bom. Gente, queria que vocês, na verdade, falassem um pouco da história de vocês. Entender como é que vocês se cruzaram, como é que foi a Casacor e o que é a Casacor hoje. Nossa, a Casacor é incrível, né? Porque ela começou em 1987 com uma ideia, aliás, ela foi meio inspirada num evento que já existia na Argentina. Este evento da Argentina foi inspirado num outro evento que existia em Nova York, nos Estados Unidos até hoje, que existe, que é em benefício dos escoteiros. E existiam 2 amigas, uma brasileira, a Yolanda Figueiredo, e uma argentina, que chamava Angélica Rueda. E elas, a primeira casa, quer dizer, a primeira que veio lá, que foi criada na Argentina, foi criada para uma fundação, um levantamento para uma... Posso repetir? À vontade. Foi começar, quer dizer, ela foi inspirada lá na Argentina, que foi uma senhora chamada Mitita, que criou em benefício de uma fundação oftalmológica. Ela criou essa ideia de decorar uma casa. Então você chama os decoradores, na época não tinha quase arquiteto, não existia muito arquiteto de interiores, a maioria eram decoradores, né? Não chamavam também design de interiores. E a ideia era uma casa que já existia e que era simplesmente modificados os interiores. E aí trouxeram as duas, junto com 2 argentinos, um chamava Javier Campos Malbran e o outro era o sobrenome dele era... esqueci o nome dele. Fica tranquilo. Então eles trouxeram essa ideia e a primeira casa foi aqui em São Paulo, foi uma casa em frente à igreja São José. Isso foi em 1987. 87.
Puxa vida, cara. Então, foi a primeira casa. E já se chamava Casa Cor, já? Já chamava Casa Cor, porque elas queriam um nome que soasse bem. Como metade eram sócios argentinos, e tinha muita gente de lá, inclusive aí era uma arquiteta que veio para cá, o nome tinha que soar bem no português e no espanhol. E aí elas contavam que elas estavam tomando um lanche com papel de jornal, papel não, de guardanapo, escrevendo nomes, e aí lançaram o Casa Cor. Que legal, cara. Então foi uma coisa assim, que soava bem para os dois. E no Brasil, qual foi o grande propósito da Casa Cor? Ela nasceu com uma ideia que era o original lá da Argentina e dos Estados Unidos, tinha um lado benemérito. Uhum. E por isso que eu as conheci. Existia uma parceria com uma associação benemérita. Essa associação benemérita, a parceria dela era a parte de voluntariado. Então, o voluntariado ajudava nos anúncios, de convidar pessoas para anunciarem no anuário. Elas também ajudavam a cuidar do espaço, e divulgar o espaço, a decoração. Então, o decorador, ele montava, mas tinha que ter alguém para depois contar qual era a ideia, que acontece até hoje. Sim. Só que hoje é muito mais profissionalizante, né? Pois é, Cris. E como é que você entrou nisso? Que ano que você entrou nisso, Cris? Então... Como é que você se encontrou com essas pessoas, assim, cara? Eu conheço a Cris desde que eu me conheço por gente aqui na Casa Cor. Eu conhecia, quer dizer, a Yolanda Figueiredo, que era brasileira, eu conhecia a família, porque, na verdade, a minha família é de Santos, eu nasci em Santos, e a Yolanda tinha uma parte em Santos São Vicente. Então, eu a conhecia de lá. Aí conhecia a Angélica. E nessa época, mas aí não em 87, em 88 mudou a associação. E eu estudei num colégio no Deso Azul. E a gente tinha uma associação benemérita que cuidava de 2.000 crianças e 60 idosos. E a gente precisava de dinheiro, né? Uhum. E eu sempre inventando coisas para você encarar ajuda de custo para ajudar tudo isso. E eu participava da Associação Santo Agostinho, ASA. E eu era, na época, responsável por toda essa parte da divulgação, era vice-presidente de lá. E elas nos convidaram para fazer parceria com eles. E a gente angariava uma ajuda de custo. Sim. Então, isso foi em 88. Foi uma casa, sabe o Oscar Americano, aquela no Morumbi? Era uma casa que tinha atrás uma família, acho que Rivetti, que chamava, e era uma casa linda. Hoje em dia é um prédio, mas ela tinha um diferencial, porque a casa ficava no alto, depois tinha um gramadão e a piscina. E foi um inverno, porque sempre a Casa Cor aconteceu no inverno por causa da não ter chuva, né? Uhum. E como... começou, o tempo foi muito gostoso, não foi tão frio aquele ano, e as pessoas acostumavam a tomar um chá lá na Casa Cor. E aí esse evento deu estrutura para continuar. E aí, depois disso, elas me convidaram para participar com elas da Casa Cor. Quando terminou a minha gestão, que foram de 9 anos, aí, em 1999, eu comecei... 99? Uhum. Eu comecei a trabalhar. Então você tá na verdade, você conhece a Casa Cor desde 1988, mas você tá lá desde 1999. 99 trabalhando. Aí trabalhando. E a Casa Cor sempre teve desde 1988, todos os anos ou não? Todos os anos. Todos os anos. Inclusive tem uma história que quando houve... qual foi o ano que elas não... que teve um problema que ninguém queria fazer casaco. Foi
Eu falei 99, não, eu falei errado, 1990. 1990, ok. Em 1990, quando o Collor assumiu, teve aquele problema todo financeiro, não é? Sim. E com isso, elas não conseguiam, estava muito difícil conseguir todos os profissionais participarem do evento. E aí, elas disseram, não, nós não vamos pular esse ano. Tinha gente que queria, não vamos fazer esse ano. Não, nós vamos fazer, não vamos parar. Então, aqueles antigos profissionais mais renomados, eles meio não quiseram participar. O que aconteceu? Abriu a frente para novos talentos. Então, entrou uma juventude, renovou a Casa Cor. Foi muito bom. Sabe que isso é o que eu acredito muito na Casa Cor. O que eu enxergo da Casa Cor, e eu participei muitos anos no Jockey, né? Que é uma oportunidade não somente do arquiteto se promover, mas também transformar o que ele imagina, seja ele usual ou não, porque você vê, por exemplo, o Guilherme Torres, quando você vê as coisas do Guilherme Torres, é completamente louco, né? Eu adoro você, viu, Guilherme? Eu trabalho bastante com você, mas você vê assim... Nós também, né? É uma coisa assim, que você se perde dentro daquilo, e não é uma coisa que você é forma e função, mas sim, a forma é fantástica, e você vê a linguagem do cara e a cabeça do cara por dentro, e você consegue promover aquilo e enxergar aquilo que ele estava enxergando, e é fantástico, e promove sim arquitetos ao qual tem grandes oportunidades de mexer e mostrar o trabalho dele naquilo realmente que ele tem vontade de desenhar. Isso é muito legal da Casa Cor, isso que eu muito enxerguei, até mesmo o Wood Shell que a gente fez com a Camila Klein lá, foi uma oportunidade de... Acho que a gente nunca replicou aquilo. Acho que foi o único que a gente fez, mas, cara, quando eu fiz aquilo, são coisas que você fala assim, cara, isso daqui pra sair do papel, só uma loucura dessa que nem a Casa Cor nos permite fazer. Sabe? Isso que é muito legal, sabe? É muito legal isso. Muito legal verdade, isso. Porque o Léo Shetman que sempre diz que ele tem que a Casa Cor dar oportunidade para você criar. Para você mostrar, não tem problema, né, financeiro do um casal, por exemplo, do controle financeiro, da quantidade do marido, não é, dos palpites de toda a família, faz o que ele quer. Sim, exatamente. Então, tem coisas muito interessantes em Casa Cor. E você, Darlan, como é que você se cruzou nisso daí? Então, eu fui entrevistado por essa pessoa aqui, pela Cris Ferraz. Ah, é? Um arquiteto, eu sou baiano, né? Eu vim morar aqui em São Paulo. Sou baiano. É mesmo? Eu vim morar em São Paulo em 2012. Comecei a trabalhar aqui com algumas consultorias mais focadas em ambientes de prédios de patrimônio, recurso público, coisas desse tipo. Estava tentando me encaixar em São Paulo, né? Eu já fazia um curso de gestão de projetos, e aí surgiu de eu trabalhar com um arquiteto que já tinha atuado como funcionário da Casa Cor, que era muito próximo da Cris Ferraz, e que foi o Ronaldo, né? E ele me indicou para Cris fazer uma entrevista e verificar, e eu falava para ele, que isso? O que é que eu vou fazer na Casa Cor? Não tem nada a ver comigo. Eu conhecia a Casa Cor na Bahia, claro, era um evento de referência já no meu período de faculdade, mas eu achava que não tinha liga, não tinha... Eu sempre fui um arquiteto muito mais focado no escritório, em construções, em uma parte menos focada em interiores, e a visão única que eu tinha da Casa Cor era essa. Depois da entrevista eu falei, bom, eu tenho que aceitar o desafio, meu contrato está terminando, tenho que começar outro, e aí eu fui ser entrevistado lá pela Cris. A Cris foi maravilhosa, como sempre, uma simpatia, me deixou extremamente à vontade e com muita vontade de mergulhar naquele universo, que para mim era uma coisa completamente nova. Era um momento de mudanças, né, Cris? A diretoria estava mudando, o grupo Abril estava se tornando, assumiu integralmente a Casa Cor, que é uma empresa do grupo Abril, e aí todas as peças estavam sendo mudadas ali, e eles precisavam de um arquiteto que comandasse a obra da Casa Cor.
Então, eu já cheguei com o desafio naquele ano de fazer o Master Plan de 2025. E para mim era uma coisa completamente 2015. nova. Oh, perdão. 2015. 2015, exatamente. Tô já... 2015. E foi desafiador, porque eu tinha que mudar a minha forma de pensar para eu entender a dinâmica da Você já tinha feito alguma coisa parecida com Nunca. Então foi um baita cargo que você pegou ali e falou assim... Foi um desafio grande. Que legal, cara. Mas assim, eu comecei a me apaixonar por aquilo. Porque você tinha que orquestrar uma série de ações, quereres dos profissionais de arquitetura, que a gente sabe que, como a gente estava aqui comentando, é o principal desafio deles de participar na Casa Cor, é o fato deles serem o próprio cliente. Sim. Então ali é a realização de um sonho para ele, né? Ou um pesadelo. Exatamente. Depende muito para os fortes, né? Só para os fortes, exatamente. Então a gente tinha que ter essa compreensão que aquele projeto era muito importante para o arquiteto. E eu precisava abrir mão naquele momento do meu projeto, que era o Master Plan. E aquele Master Plan, como a gente fala com os curadores, é uma planta viva, né? Ela vai tomando forma em função das belas ideias que os arquitetos também trazem. Sim. E aí a gente tinha que ter aquela, digamos, flexibilidade para conviver com aquilo, óbvio, sem deixar de cumprir todas as questões legais de um evento de grande porte como o nosso, as exigências vindas de corpo de bombeiro, patrimônio, prefeitura, enfim, acessibilidade. Então, existia todo um cuidado com isso. Então, eu equilibrava esses dois universos aí para navegar naquele mundo. Cara, foi legal você falar até mesmo, puta, eu conheci a Casa Cor na Bahia e isso já era tempo. Cris, começando essa história de São Paulo, e aí quando que foi que a Casa Cor tomou essa grande proporção? Em que ano que foi? Como ela tomou essa grande proporção? Porque hoje Casa Cor, você pode falar onde você quiser que a pessoa vai saber esse nome. Como que foi tomando essa proporção? Você que já conhece aí toda a história da Casa Cor. Foi acontecendo esse sucesso aqui em São Paulo, não é? Era um evento que se tornou uma referência. E aí começaram eu ainda não participava durante a Casa Cor, eu não participava mais nessa época, ainda como eu participo hoje. Mas na hora que eu entrei na Casa Cor, já existia o Rio, Casa Cor Rio, já existia a Casa Cor Brasília, estava entrando Casa Cor Ceará, existia a Casa Cor Bahia. Eu não sei dizer o ano de cada um de referência, mas eu sei que, por exemplo, Rio, Vitória, Pernambuco, todos esses em 99 já existiam, já eram franquias Casa Cor. Como no Sul também, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E em quantos estados hoje a Casa Cor existe? Aí você tem que pensar os que não estão. Eu sei que, por exemplo, Piauí vai ser esse ano o segundo recente, ano, né? E foi um sucesso. Sergipe também, né, Cris? Sergipe. Então, voltou agora vai voltar Paraíba. Sim. Então, ela é muito também Tocantins, não é? Sim, nossa, claro. Que legal, cara, Tocantins. que legal. Então, você percebe que eram tem Goiânia, Brasília e Tocantins. Demandas reprimidas até, né? Porque você tem um potencial incrível nas capitais, que é onde a gente costuma atuar, né? E além das internacionais, né? Claro que algumas franquias abrem e fecham, né, Cris? Tem algumas que depois não conseguem, porque inclusive a gente tem as internacionais, não é? Isso. Onde é que são? Então, hoje a gente tem na Bolívia, em Peru, e este ano Paraguai. E esse ano a gente está abrindo Costa Rica. Costa Rica. Que é uma novidade. Vida, cara. Como é que acontece essa orquestra toda, cara? Vocês sentam lá e falam assim, vou abrir um lugar aqui. Não. A gente tem um departamento de franquias, né, Cris? A gente é muito procurado por eles. Mas não é fácil você gerenciar de longe e
porque normalmente tem que ter... É uma sociedade, nunca é uma pessoa sozinha, porque uma pessoa sozinha não consegue não, de jeito fazer nenhum, uma de jeito casa nenhum. cor. E às vezes depois tem os problemas. Mas uma coisa muito importante que eu acho que você precisa reconhecer nesses lugares, né? Quem vai fazer o trabalho de curadoria, quem tem o contato com o mercado ali, do universo da arquitetura, dos lojistas, das marcas. Isso é uma ponte muito importante que você precisa ter naquele lugar, entendeu? Porque tem que ser um cara que entenda que é promover a arquitetura. Perfeito. Uma coisa que no Brasil começou a se dar valor há pouco tempo aqui entre nós, né? Promove assim o ambiente e faz uma curadoria no lugar correto, entenda e consiga falar tanto com um arquiteto como também com toda uma empresa por si só, sabe? Deve ser uma coisa difícil de se implementar, né? Difícil de se implementar, né? Eu considero que é único, Calil. Por mais que eu tentei em todo esse período buscar referências de um evento parecido, eu não consigo comparar. Eu só consigo fazer o benchmark da Casa Cor São Paulo com as franquias, porque vivenciam a mesma coisa que a gente, né, Cris? É difícil você fazer comparativo com qualquer outra mostra ou evento, porque a gente não tem no mundo. E aí eu pergunto pra você, por que então que a Casa Cor é a Casa Cor? É isso que eu quero saber, você entendeu? Cara, porque pra mim a Casa Cor sempre foi uma grande diferença, e depois que você pega o negócio andando, você entende que agora tem uma história gigantesca, mas o que se faz ser a Casa Cor? Eu acho que é importante isso. Eu tenho a impressão que as pessoas se inspiram, é um sonho, por isso do tema nosso, né, desse ano, Semear Sonhos, porque a gente consegue colocar, quer dizer, nós não, os arquitetos, os profissionais, conseguem colocar no espaço que eles criam o anseio de todo mundo. Por exemplo, hoje em dia a casa, com a pandemia, ela sofreu uma influência muito grande e muito boa, porque as pessoas não moravam na casa, dormiam grande parte, né, das pessoas. E, de repente, as pessoas começaram a conviver mesmo. E isso trouxe uma realização. Por exemplo, o verde, as plantas, né? Incrível, não é? O cozinhar. Então tem trabalhar até, né? Então, coisas que você, de repente, não fazia em casa mesmo, não curtia, ou você tinha um funcionário para fazer, você não tomava conta. E, de repente, passou a valorizar esses espaços, a dar vida para eles. Sim. E isso... As pessoas visitam a Casa Cor para se inspirar. E você vê realmente, quando você vê, né, as pesquisas, as diferenças, né, o que o público admira, gosta, né, como referência. Eu acho que no momento, completando a Cris, no momento onde ninguém ainda falava de experiência, Casa Cor já promovia isso. Então, o que a Cris está trazendo é que, assim, você leva o público a ficar imerso no ambiente real, que ele não vai visualizar aquilo como um stand de feira ou algo desse tipo, ou como se ele estivesse ali para comprar um móvel. Não é isso. Ele se inspira. Ele se inspira, ele respira aquilo, porque ele vai sentir cheiros, ele vai ouvir o som que o arquiteto colocou ali para aquele ambiente, as luzes, o toque do móvel. Então, assim, ele vivencia realmente aquele ambiente, e aquilo ali vai tocar nele em algum ponto onde ele vai dizer, poxa, eu quero isso aqui para mim. E muitas vezes tem contato em coisas que ele não teria contato. Que ele não teria. Enquadrar coisas que ele, eventualmente, na cabeça dele, nunca iria se enquadrar, e ali ele consegue se inspirar para se enquadrar, para se evoluir, porque para mim a arquitetura são referências. É isso aí. A Casa Cor, para mim, dá certo, porque vocês criam referências e inspiram as pessoas para que as pessoas possam cada vez mais projetar e se evoluir de projetos e passar experiências para as pessoas, os seus clientes, a qual realmente eles querem. Para mim, isso é Casa Cor. Né? Isso é muito legal. Né? Até mesmo vou agradecer vocês pelo anuário. Esse aqui é o anuário desse ano, né? Perguntar para vocês, quantas pessoas foram? Quando vai ser a de 2025? E quantas vocês esperam receber? Olha,
Esse ano nós batemos todos os recordes. O ano passado, 2024, no Conjunto Nacional, foram 124 mil visitantes em 10 semanas. Para nós foi impressionante, porque foi o terceiro ano que nós estávamos repetindo um endereço, ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e mesmo assim a gente só teve crescimento de público. Esse ano estamos indo para um endereço novo, que é o Parque da Água Branca. É um lugar maravilhoso, Cris? Eu acho que traz o frescor que a gente tinha no período, na estadia que nós tivemos no Jockey, porque você tem prédios fantásticos, mas envoltos em um ambiente de verde impressionante. Então você tem ali um remanescente de Mata Atlântica, você tem um lago, são mais de 60 prédios dentro desse parque, todos eles tombados pelo patrimônio municipal estadual. E aí eu acho que a gente cria outras conexões com as pessoas, linkadas ao nosso tema, a valorização do verde, a valorização desses equipamentos públicos que são os parques, a importância que um equipamento como esse tem para a cidade. E aí a gente vive muito nessa história do legado que Casa Cor deixa. A gente sabe que deixamos um belo legado no Conjunto Nacional, porque a gente transformou aquele endereço. A gente deu holofotes a um endereço, um prédio icônico da década de 50. Que é a coisa mais linda aquele prédio. Que estava, assim, não passando pelos seus melhores momentos, do ponto de vista imobiliário ou de frequência do público. E a gente saiu de lá deixando o espaço, assim, renovado. Então, a gente espera encontrar no Parque da Água Branca e promover um evento tão belo quanto, e promovendo esse legado. Nós devemos abrir no dia 27 de maio para o público, e a mostra vai até o dia 3 de agosto. Falo pra você que Casa Cor devia ser mais longo, cara. É um trampo gigante. Gente, assim, é um trampo gigante. Cara, quem fica por trás daquilo, pra você ver o controle que tem que ter de entrada de pessoas, de material, de descarregamento, um em cima do outro pra tentar não se matar, que tenta se segurar ali pra não se matar. E aí você vê aquilo, coisa mais linda, que fala assim, você fala 2 dias antes e fala assim, isso aqui não vai dar certo. Vou ter que... Isso aqui não vai dar certo. E pior... Não vai ficar pronto. Não vai ficar pronto, esquece. E pior depois, Calil, que tudo se realiza, você tem que exercitar o desapego, porque tudo vai ser desmontado depois. Exatamente. Então, você fala assim, isso aqui não vai dar muita certo, emoção. cara. E assim, é muita emoção. Casa Cor pra mim é muita emoção. E esse que é o legal da Casa Cor pra mim, é o antes, e daí você vê o realizado, e é uma realização assim... rápida, que daí você fala, putz, já vai desmontar, cara, já vai desmontar. Acho que na Casa Cor do ano passado eu tive a oportunidade de ir um dia só, que eu faço sempre questão de todo ano ir lá, levei meu filho de 3 anos, foi lá, brincou e tal, não sei o que, ver as coisas, e daí fala, putz, cara, podia ter ido de novo, porque acho que é legal você ver isso daqui, E quantos normalmente profissionais trabalham na Casa Cor, assim, em termos de arquitetura, e quantos profissionais, quantas pessoas realmente movimentam esse cenário, antes, cara? É uma loucura. Olha, eu vou responder, Cris, porque eu sei que isso está muito na minha mão. Eu hoje atuo como diretor de operações na Casa Cor, e é complexo você lidar com tudo isso. Imagino. Mas como eu vivenciei desde o período de obra e como tudo funciona, todo o planejamento daquilo é desafiador, e é bem como você falou. Para você ter uma ideia, no período de montagem nós chegamos a ter, depende do ano, de 3 a 4 mil pessoas trabalhando. Naquele período. Você tem picos de dias de você ter 600 operários ao mesmo tempo, entre profissionais e operários, e dias de 300 pessoas. Mas assim, é um fluxo intenso de pessoas para você poder, para que a gente consiga montar todos aqueles ambientes. Nos últimos anos, a gente tem feito mostras em torno de 60 a 80 ambientes. Esse é um número da Casa Cor São Paulo, mas que a gente acredita que em torno de 65 a 70 é um bom número de espaços. É óbvio que quando a gente fala dos arquitetos, a gente pode falar no mínimo de 70, mas existem as duplas e os trios, então a gente costuma ter em torno de 100 profissionais
expondo naquele período, dentro desses 70 ambientes aí em média. Falar pra você que eu já trabalhei, eu até anotei aqui, ó. Já trabalhei com Davi Bastos, Camila Klein, FGMF, Lucas Takaoka, Débora Aguiar, Marlon, sabe? Vários arquitetos. Só gente ali, boa. Cara, e são fantásticos, sabe? É legal você propor, é legal você desenvolver com tudo isso. Mas a pergunta é, como vocês escolhem esses profissionais que vão atuar na Casa Cor com toda essa, sabe, nome que vocês têm? Cara, como que eu vou escolher um cara que não é somente os grandes, mas também promover pessoas a qual estão em ascensão no mercado, que tem vontade de realmente mostrar um pouco das ideias deles? Sim, porque, na verdade, a Casa Cor é um palco, não é? E as pessoas são os profissionais que também gostariam de estar presentes, mostrando o seu projeto, as suas ideias, e a gente faz um mixer, né, porque se a gente pudesse, a gente convidaria todos. Todo mundo. Mas temos que fazer um mixer de nomes, e a gente faz realmente uma análise, alguns mais que já estão mais tempo com a gente, outros que já são renomados, outros que vão ser renomados, porque a gente sabe que todos começam em Casa Cor, não é? Sim. E Casa Cor São Paulo é uma referência para o Brasil. Uhum. Então nós temos profissionais do Brasil inteiro, que é muito importante, porque traz esse olhar que não é só o olhar paulista, não é? Então nós temos representantes da Bahia, mas do Nordeste, do Rio, do Sul, do interior, de Minas, do interior, muitos, aqui em São Paulo, quer dizer, a gente tem bastante representantes do estado de São Paulo mesmo, ou às vezes também do sul de Minas, né? Porque são, sim, por exemplo, é muito Franca, próximo. Uberaba, Uberlândia, são muito próximos, né? E então, até de outros países, né, Cris? E aí, hoje em dia, de outros Que países. legal, cara, que legal, fantástico, fantástico. Hoje em dia cara. temos peruanos, bolivianos, Isso. algum argentino mas no fim acabou não conseguindo, mas interesses existem de outros locais. Mas às vezes a logística é complicada. Sim. Sim, e hoje, por exemplo, a Casa Cor São Paulo, entendo que é a maior, e a segunda maior, qual que é a maior? Segunda maior Casa Cor? Não sei em termos assim, mas a gente tem... Quase todas, né? São muito importantes no mundo. Tem Rio, tem Brasília, Goiânia. Eu já fiz Casa Cor Brasília, sabia? Você, então. A gente vai tentando, né? Você tem outras com esse patamar já de 50 ambientes, mais ou menos, se a gente for comparar em relação ao tamanho de ambientes. Então varia um pouco, né, Cris? A gente tem algumas franquias que chegam a ter de 25 a 30 ambientes, a um padrão de 40, 50, e São Paulo que fica nesse patamar de 70 ambientes. Que é o must, né, hoje, né? Talvez em função da própria importância, como a Cris falou, né? Ela termina reverberando para o Brasil, para outros países, para o mercado. A gente sabe que é o principal mercado do Brasil. Sim. Então para as marcas é muito importante estar nesse palco também. Esse ano vai começar Costa Rica, primeiro ano de Costa Rica. Cara, que legal. E me fala por que nós não devemos perder a Casa Cor deste ano? Me fala, Cris. Bom, para você ver, vai ser a realização de um sonho. Não, que eu acho que a Casa Cor 2024, ela foi, esses últimos anos, ela foi bem democrática por causa da localização. Então, as pessoas podiam ir de carro, de metrô, ônibus, a pé, metrô. Exatamente. Então era e tava andando na Paulista, às vezes entrava ali, isso foi bem legal. Então tem uma horinha, você vai trabalhar, tem uma horinha, dá pra ir. No domingo, com a Paulista fechada, as pessoas subiam. Fantástico. E a Casa Cor tem também uma coisa, né? Ela tem umas áreas que são comuns a todos. Você não precisa comprar um ingresso para entrar. Então, um restaurante, uma loja, um lugar assim especial, você
qualquer pessoa pode entrar. Então lá, como era uma área de escritórios e tudo, era fácil o acesso. Agora, esse ano eu acho que o que tem é o verde, o jardim, porque o que a gente sentia lá no Conjunto Nacional é que era tudo jardim interno, né? Era uma varanda, era uma coisinha assim, mas não existia um horizonte, era tudo muito fechado. Tinha lá em cima aquela praça, que foi maravilhosa este ano, feita por um profissional que não era paulista, que era do Ceará. Então, mas era muito interessante o Thiago. Agora, aqui esse ano não. Esse ano vai ser... Todo mundo vai ter um janelão imenso que você pode ver, e é interessante porque como as árvores são muito altas, mesmo você estando no segundo andar, não é? Você está com a árvore ali do seu lado, e eu acho que isso vai fazer uma diferença grande. Vai. E só completando o que a Cris colocou, a gente vem passando por nos últimos anos, né, Cris, dessa democratização desse nosso conteúdo. Então a gente promove 10 a 15% dos ambientes que eles tenham visitação livre, que você possa experimentar um pouco da Casa Cor. Legal. E no parque não podia ser diferente. Nós estamos entrando no equipamento público, onde a gente precisa promover com que o visitante comum do parque, que já está lá, ele também possa degustar o que é a Casa Cor. Se ele quiser conhecer mais, entrar nos prédios, ele vai ter um ingresso, mas ele vai ter a possibilidade de conviver um pouco ali nos jardins, nas praças, em algumas construções que nós vamos fazer, poder inclusive comer em um dos restaurantes sem problema nenhum, conhecer as lojas, enfim, vivenciar esse universo Casa Cor que a gente promove, porque é muito importante para promover essa conexão com o público. Nós vamos ter estúdios pequenos. Não, a gente não pode ter o muito pequeno por causa da circulação do público, não é? Mas temos, então, inspirações, porque hoje em dia os apartamentos, não é? Diminuíram de tamanho, não é? Então a gente tem inspirações para eles, né? Tem um apartamento inteiro, mas aí mais tradicional, com quarto, sala, cozinha, banheiro, quarto de bebê, quarto de criança. Aliás, eu tenho uma história para o quarto de bebê. Você sabe que há alguns anos, muitas casas antigas, quando a gente fez no antigo maternidade Humberto, onde hoje é o Rosewood, uma arquiteta não queria fazer um loft, tinha um loft que a gente queria que ela fizesse, que tinha que ter um lugar para criança. E ela dizia: Cris, eu não vou fazer, não dá para fazer. Ela foi a Joia Bergamo. E aí, mas no fim eu convenci, ela fez. Passada a história que ela me contou, passados uns 2 anos, 3 anos, ela me disse: você não acredita, veio um cliente, me procurou e disse: eu vi aquele seu projeto, eu comprei um apartamento do tamanho daquele e eu quero que você faça. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então Vou falar pra você, nessas áreas, até mesmo que vocês falaram, pra mim, o mais legal foi do Allianz Parque. Cara, Sério? ali era fantástico. Tinha uma vista, assim, do Allianz, assim, que tinha um bar, acho que era um bar, um restaurante, bar, né? Ali eu fiquei ali um pouco, não, foi fantástico ali. E Darlan, um ponto que eu vou falar pra você, Cris, que eu vi, que eu faço Casa Cor desde 2015, nos últimos, que vocês batem muito, e pra mim essa palavra é muito importante aqui no nosso podcast, que é sustentabilidade. Eu lembro que até mesmo, não sei qual foi a Casa Cor, vocês me chamaram para dar uma palestra sobre sustentabilidade, falando sobre o nosso produto, que outras marcas também foram dar palestras, que mês de tinta e tudo mais, para falar um pouco de sustentabilidade. Cada vez mais eu vejo esse compromisso da Casa Cor junto à sustentabilidade, de descarte, como deve ser feito, e isso é muito importante, cara, e eu entendo que isso é uma consciência muito importante, principalmente na Casa Cor, que vai ter a desmontagem dela. Cara, eu queria até mesmo que vocês comentassem como veio essa vontade, como vocês fazem hoje pra controlar, porque quando desmonta, bicho, é mais 3 mil pessoas ali desmontando o negócio que você sabe que você tem que estar fora rapidinho, entendeu? Então você tem que fazer um controle gigantesco, sabe? Eu acho que isso é importante a gente comentar. É operação de guerra quase, viu, Calil? Eu acho que tudo isso começou com eu acho que a Lívia Pedreira, né, que
presidente do Conselho Curador atualmente. A Lívia trouxe essa ideia lá em 2015, nós tínhamos né? Era uma coisa muito pequena, muito, né? A gente tinha uma preocupação, mas era ainda muito pequena. Cris está trazendo uma coisa importantíssima. Os arquitetos já tinham essa preocupação antes da gente implantar como um programa dentro da Casa Cor. Então eles traziam aquilo pontuais nos seus ambientes. Uhum. Então tem alguns exemplos do passado, né, Cris, com algumas situações desse tipo, onde esse pensamento já existia. Mas sempre foi um tipo de conteúdo, Calil, talvez muito distante, porque você não via na faculdade dos arquitetos daquela geração, então essa coisa não era trabalhada da mesma maneira. Então a gente entende que é um processo, né, de catequização mesmo no segmento. Em 2015 a gente instala esse programa, a gente contrata 15 ou 14, 15. Porque a Lívia foi quando realmente assumiu a Casa Cor. A gente contrata uma empresa na época para fazer uma consultoria para a gente entender o evento e saber se era possível nós atuarmos numa coisa que não era uma boa fama para a Casa Cor. A gente, como ambiente de experiência e de inspiração, a gente era taxado também por um grande gerador de resíduos e que a gente desperdiçava muita coisa. Enxergava assim. E realmente era. Eu enxergava, realmente assim. Eu ficava assim, abismado, o cara fez tudo aquilo, e daí você vê todo aquele sonho sendo desmontado de uma forma... Porque era mais... E Calil, eram momentos onde a grande parceria dos arquitetos eram com construtoras, então existiam casas construídas de concreto armado. Exatamente. E alvenaria. Então, assim, era meio absurdo você, 2 meses e meio depois, você demolir aquilo e jogar fora. Então, assim, foi um trabalho, assim, hercúleo mesmo, de dedicação. Mas que você estava à frente disso, tá ali. Eu tomei para mim porque eu comecei a me apaixonar por isso também. Então, eu achei que era importante, que aquilo podia criar um marco para a Casa Cor. E no primeiro ano de implantação, que foi 2016... nós resolvemos centralizar os resíduos. Imagina que em São Paulo, cada caçamba que era levada para o jockey, o arquiteto era dono da sua caçamba, a gestão era dele. A gente centralizou isso, criamos uma espécie de condomínio junto aos arquitetos, para que Casa Cor trouxesse para sua responsabilidade uma operação como essa. Só que a operação não era só juntar isso. A gente tinha que não só convencer o arquiteto disso, mas também treinar a equipe dele, porque o material ele saía triado dentro do canteiro dele, para ser dispensado nas nossas caçambas, onde eram separadas por tipo de resíduo. E depois essas caçambas, esse resíduo, ele deveria ter um destino adequado. Então a gente teve que desenvolver fornecedores e procurar no mercado de São Paulo onde descartar corretamente cada um daqueles resíduos. Nessa época, a gente tinha uma amostra que a gente gerava em torno de 2.000 toneladas por edição. Era um volume considerável. Sim. E depois de 2016, deu um despertar na gente, onde eu falei, gente, a gente precisa abolir as alvenarias. Isso foi outro problema junto aos arquitetos, porque eu castrava, de certa forma, um grande parceiro dele. Sim. Né? Então a gente parou de aceitar qualquer construção de alvenaria ou de concreto, ou só se fosse algo assim que tecnicamente era muito necessário, a gente permitia fazer. E nós abrimos espaço para entrar mais a industrialização dessas construções, as construções modulares, principalmente a madeira e as estruturas metálicas que vieram junto também. Obviamente, a gente reduziu drasticamente esse volume de resíduos à metade, para você ter uma ideia. A gente continua tendo um grande volume de resíduos de entulho, mas proveniente do quê? Das sobras de massa, pisos quebrados, coisas desse tipo, mas não dessas alvenarias. Mas sendo descartada de forma correta e controlada. Completamente correta, destino correto, voltando para a cadeia produtiva.
E a gente conseguiu atingir metas já naquele primeiro ano de 90% de desvio de aterro. E isso chamou muito a atenção da gente. A gente falou, nossa, nós já somos elegíveis a uma certificação em promover isso. Na época a gente tinha muitas dúvidas de que certificação nós tínhamos que buscar, se deveria ser uma ISO, porque não existia uma certificação que fosse aderente ao modelo de negócio da Casa Cor, ao que a gente produzia. Não, porque só existe a Casa Cor. Então chegamos a pensar, nossa, será que nós temos que fazer a 20121, que é a ISO de eventos, que foi feita lá pelo Rock in Rio, que foi feita pelos Jogos Olímpicos de Londres. Aí a gente falou, não é esse o caminho da Casa Cor, não funciona daquela maneira ali. Pensamos na 14001, que era mais focada em meio ambiente, e tinham várias indústrias que nos apoiavam, que já tinham também. Aí a gente descobriu a certificação Lixo Zero em 2019, e aí a gente fez pleiteamos, né, o certificado. E aí a gente percebeu que já naquele patamar a gente já estava acima dos 99%, e a gente se mantém até hoje. No ano passado, 0,22% de todo o resíduo de Casa Cor foi para aterro sanitário, porque a gente não tinha um outro destino, né? São produtos que realmente o destino tem que ser esse hoje pela legislação brasileira. E todos os demais a gente qualificou esse resíduo, para que a gente desse um destino onde ele pudesse voltar para a cadeia produtiva de uma forma mais efetiva. Darlan, acho que você não enxerga o que você fez, mas eu vou te explicar de outra forma como eu enxergo. Não é simplesmente só deixar um destino melhor, deixar de construir, a gente não vai, sempre falo isso, né? Deixar de mostrar, deixar de fazer, a gente não vai deixar de viver. A gente precisa fazer eventos como a Casa Cor, ela deve acontecer, e vai ter o seu desperdício. Sim. O controle é o primeiro ponto, que é o que você faz, e reduzir isso da melhor forma. Mas uma coisa que você não enxerga, que você acabou de falar, de castrar o concreto, você não somente está castrando o concreto por causa... Não, você está fazendo com que os arquitetos a quais são escolhidos pela Casa Cor tenham um grande potencial na construção, que eles serão as pessoas a qual trarão referências e construirão muito. Estão colocando neles a vontade, não, mas a certeza que eles têm que trabalhar da melhor forma sustentável. Perfeito. Então você está promovendo uma forma criativa, se ele quiser participar, e vocês estão enxergando ele como um arquiteto de grande potencial, que ele tem que fazer aquilo, e não é só por causa da Casa Cor, para que ele possa aprender ali dentro e promover, e ali ele vai ter que ser o melhor, porque na obra ele vai tomar aquilo como premissa dentro da referência. E as pessoas a qual estão passando pela Casa Cor e estão vendo aquelas soluções, estão vendo produtos industrializados e modulares que têm um apelo sustentável e estão tomando como referência para as futuras gerações e seus futuros projetos. Então, tendo isso como base, é muito importante. Então, na verdade, você não está só fazendo um bom para a Casa Cor, ou até mesmo para o meio ambiente, você está também promovendo a sustentabilidade pelas referências a qual eles são tomados dentro da Casa Cor. Para mim é isso. Inspiração, né? Inspiração. Exatamente. Até mesmo tem aquele modelo de casa que nós fizemos por Marlon Aguiar, que ele montou e desmontou dois anos da Casa Cor. Ele reutilizou. Marton, desculpa, o Marton. Ele levou para Brasília, não levou? Eu lembro que ele ia levar e montar em alguma propriedade dele. Ele ia fazer tipo. isso, mas ele usou um ano, desmontou, pôs outra pele, a mesma estrutura, desmontou e foi levar para... Aquilo foi impressionante. É bem legal, Eu lembro que era em torno de 15 mil parafusos. Exatamente. Só que era fantástico você ver uma estrutura. E era rápido, cara. E rapidíssimo. Era simples. E depois que você montou uma vez, não tem mais corte, você monta de novo e, cara, pode desmontar e montar de novo. Eu acho que isso que as pessoas têm que tomar como premissa mesmo, para que a gente possa dar sequência nessa palavra que é tão importante, que é a sustentabilidade. Perfeito. Né? Gente, o nosso tempo praticamente já acabou, mas eu tenho uma boa pergunta para cada um de vocês. Cris Ferraz, o que é a Casa Cor para você? Olha, é incrível, não é? A Casa Cor, ela é a realização, né, de um sonho.
ela é capaz... O que eu fico muito feliz é que as pessoas, o público ama participar, as pessoas se sentem acolhidas, ela inspira o público. E isso, eu fico muito contente com isso, né? E a gente faz também algumas coisas, nós temos um trabalho olhado a isso, que ajuda o próximo, não é? Algumas parcerias com fundações, com associações, isso é muito bom para a gente. A reutilização também desse material em comunidades, e a valorização da arte também. Às vezes você fala em arte, mas pode ser uma parceria com uma pessoa que faz uma cerâmica e que de repente passa a ser conhecida do Brasil. Então isso é uma divulgação muito interessante. É muito gostoso. Darlan, o que é Casa Cor para você? Olha, você me fez lembrar... É a primeira vez que eu ouço essa pergunta, mas você me fez lembrar de um insight que eu tive, acho que em 2018 ou 2019, onde num bate-papo eu falava que a Casa Cor para mim era um grande laboratório de experiências. Cris tocou num ponto maravilhoso, que é esse ponto de Casa Cor ser um grande hub, né, de conexões entre parceiros, o próprio visitante, as marcas, enfim, vocês técnicos. Então é fantástico aquilo. Mas para mim é um grande laboratório de experiências. É uma forma que eu acho que o arquiteto tem de realizar o sonho de um belo projeto, mas também de testar tecnologias novas, e aplicar de forma criativa e possível, e em pouco tempo. Então, para mim, Casa Cor hoje é isso. É tudo isso. Gente, mais uma vez, queria agradecer muito pelo tempo de vocês, muito pelo aceitar o convite. Acho que, de novo, né, a Casa Cor para mim foi uma grande experiência. Eu só desejo sucesso para vocês, realmente. Né? Nós que agradecemos, né, Cris? E a gente quer que você volte, né? É isso aí. Vamos fazer acontecer. Por favor. Gente, espero que você tenha gostado. Não deixe de visitar a Casa Cor desse ano de 2025. Curta o canal, inscreve aí e até a próxima.